Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente bom dia! São agora 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília, do dia 20 de maio de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês ele, o abertura do mercado, sim, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes do Brasil e do mundo, para que você fique devidamente antenado e conectado com tudo que de mais relevante poderá ocorrer ao longo do dia e você estará ciente, munido de todos os suportes e resistências, o que poderá acontecer com os ativos, com o Ibov, no nosso mercado, tendo ciência também do mercado internacional, que nós vamos passar aqui, como é que está rodando no mundo. Também parte de commodities, vocês vão entender aí a parte que nós temos de informações que poderão mexer com o nosso mercado e a parte gráfica classicamente aí, tudo isso sem muito lero-lero, sem muito blá blá blá, eu e você diretamente a partir de agora falando desse mercado e antes de a gente iniciar nossos trabalhos, sempre tradicionalmente aqui agradecendo a cada um dos grupos que aceitam essas lives, Bolsa de Valores. Um grande amigo, Alfonso Pena, pode deixar que eu vou resolver ali para você. Eu vi que você falou que acabou saindo, mas depois volta. Não tem problema, campeão, tá tudo em casa, a gente vai ajustar isso aí depois. Grupo de investidores, economia plural, pessoal do Traderia, Bolsa de Valores, dicas e lições de mercado, B3, projeção, Bolsa de Valores. Galera que estuda CPA 10, CPA 20, Capital e Finanças CEA, um grande abraço para vocês, grande Paulão, grande Jefferson, seja bem-vindo. Vamos que vamos aí com a semana. Vocês viram que eu tô de verde hoje, que eu tô querendo chamar uma alta para essa semana, né? Vamos ver se dá certo, já que a camisa amarela acabou ficando ali, deixando o mercado meio 0 a 0. Vamos tentar dar uma fortalecida com essa verde hoje para ver se engata, beleza? Então, falando aí diretamente dos números, pode deixar que eu vou falar de Itaúsa, Paulão, deixa comigo, meu querido. Hoje, estamos aí nesse momento com o índice futuro zerado. Ele nem sobe e nem desce. Ele não sabe o que faz até o presente momento. Muito em parte da indefinição que nós estamos aí com o nosso mercado, que vai passar por uma semana desafiadora. Grande Rodrigão, seja bem-vindo! Então, o que tem de desafiador? Temos desafiador aí, ata do FONC, temos desafiador as questões voltadas à comissão especial, temos desafiador aí se vai ser Rodrigo Maia que vai conduzir isso, ou se vai ser o governo do Bolsonaro, se vão conseguir o apoio ou não, se vai cumprir a promessa do Rodrigo Maia de votar até julho a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Enfim, são muitas as questões internas a serem sanadas. Flávio Bolsonaro, o que pode respingar no pai dele, se não vai respingar. Flávio já disse que não sabe nem onde é que está o Queiroz. Isso aí, a gente está com o mercado que nem fede nem cheira nesse momento, aguardando tudo o que tem direito para acontecer. Passada semana que a gente viu o dólar dando uma estourada linda de 4, a gente caiu aqui, deu uma despencada, o mês passou a ficar negativo, o investidor estrangeiro ficou vendidaço e a galera está aí falando, Márcio, e agora? O mundo se acabou? Não digo que o mundo se acabou, mas requer cuidados, né, em uma semana que tem viés negativo, mas pode, obviamente, a gente sabe, a gente conhece esse nosso Ibovespa e a figura que foi deixada ali pode levar a uma possível melhora, a princípio técnica, porque não tem nenhum tipo de fundamento para isso, mas pode se empolgar, rolar algumas notícias e as coisas caminharem. É a onda para a gente ficar aí aguardando, ficar ali a deriva, tranquilidade, serenidade, esperando um momento bom para a gente poder utilizar. Hoje vai ser um dia de muita volatilidade, isso é fato. Até a gente começar a ter montado aí suportes e resistências para a semana, que ao final do pregão de hoje já vai dar para ter uma ideia. Então, muitos papéis vão querer romper algumas resistências, outros romperem aí, perderem alguns suportes, você achar que vai entrar, dá para entrar para uma venda, você acreditar que dá para entrar para uma compra, espera um pouco. Sendo bem sincero, início de semana bem, a princípio turbulenta, pode ser uma semana de grandíssima recuperação, como pode ser uma semana que leva a gente para a média de 200 no gráfico diário, lá em 88.400 e sabe-se lá Deus se vai segurar ou não. Então, a gente vai para 92,5 e engata a recuperação de curtíssimo prazo, ou desce a ladeira. No meio termo que eu creio que ela não vai ficar nessa semana. Então, foco aí nas informações, vamos ficar atentos à abertura e fechamento do mercado e tendo dúvidas, meus amigos investidores e investidoras, coloquem aí e a gente vai falar a respeito. Combinado?
A gente já começa também com a questão aí da barragem da Vale, que pode romper a qualquer momento, vai, não vai, essa questão aí, vamos ver se já tem uma política de evacuação, aquela questão lá do Barão do Cocais. Tá tenso, o negócio não tá das melhores para a Vale, pode ser que ela recupere, óbvio, se não vir a desabar, muita gente já pode ter precificado isso aí no papel, e à medida que essas coisas forem aí, digamos, sanando, sendo resolvidas positivamente, que eu espero que sim, a Vale pode recuperar terreno. Se realmente desabar aí, a gente pode ver um cenário um pouquinho mais indigesto aí para a Vale. Com relação a Petrobras, aí a gente ainda tem algumas questões dela para serem revisadas, ações, questões que devem ser pagas, aí a venda de 622 milhões de dólares. Então tem aí alguns pepinos para ela resolver, vai ser uma semana também desafiadora e petróleo não menos. Grande Eliezer também, seja bem-vindo. Com relação aí ao setor de aéreas, a gente também tem que ficar atento com a questão aí de interesses de outros grupos internacionais, um grupo espanhol, Air Europa, querer operar voos domésticos no Brasil. Isso pode trazer aí uma pressão para os ativos que já estão na Bolsa Gol e Azul, com questão de redução de preço de passagens aéreas. Não é bom, a gente viu que subiu muito recentemente, e isso pode aí dar uma pesada para os papéis no dia de hoje. Vamos ver como é que as coisas vão rolar aí para os ativos do setor aéreo. Também falando aí das partes estatais, a gente falar de saneamento básico que está aí esperando, aguardando a semana das MPs, né? Ver se isso vai ser realmente julgado, se vai rolar, se vai ter procedência para poder fluir aí, mas é uma semana também desafiadora para o setor de saneamento básico. Sanepar e Sabesp na crista da onda. Vamos ver como é que isso vai rodar. Então, falando de mundo, e aí a gente vai começar a fazer gira, vamos falar de boletim focos, de commodities, de notícias internacionais. A gente tem o Dow 30 batendo nesse exato momento aqui nos seus índices futuros, rodando negativo bom, tá? 0,83% de baixa, o S&P 500, Dow 30, 0,68 de queda, Nasdaq 1,56 de baixa. Você vê que não está molezinha as quedas que nós temos aí para os índices norte-americanos, muito em parte, obviamente, pelas questões aí que estão longe de serem resolvidas da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E ainda se agravaram um pouco mais porque hoje começou realmente o boicote das empresas americanas à Huawei, por causa do 5G, roubo de informação, enfim, tudo aquilo que a gente já vem dissecando ao longo aí das últimas semanas. E aí vimos aí a Qualcomm, Broadcom e outras que pararam de enviar componentes para a Huawei. Isso aí agrava um pouco mais o cenário que já não estava dos melhores e pode levar aí a mais algum tipo de sanção por parte da China ou azedar as conversas. Então a gente vê os mercados internacionais refletindo fortemente isso e está pesando também no mercado norte-americano. Se o Trump acreditou que só ia pesar para lá, ele tem que repensar um pouco os conceitos e sua visão macro, porque está pesando também para o lado dele. Vamos ver nesse cabo de guerra quem vai acabar cedendo. Alguém vai ter que ceder, não tem jeito. A China está segurando, querendo segurar a onda, os Estados Unidos também, mas o cenário não está bom para nenhum dos dois. Para o mundo então nem se fala, mas para os dois também não está maneiro não. E aí vamos ver como é que esse negócio vai rodar, mas é algo que não está bacana não. Falando aí também, a gente vai ter hoje o Federal Reserve, vamos ter o Powell, o presidente, falando, um bate-papo, vai falar em público hoje, e aí a gente deve ter uma noção do seu viés, diante desse impacto recente aí, desse acirramento da guerra comercial, como é que vai ficar a taxa de juros da economia norte-americana. Se vai ter uma redução, como é que esse cenário vai ficar, vamos ver como vai ser aí os comentários, e não só dele, vamos ter alguns presidentes também, vice-presidentes de Feds locais aí da Filadélfia, vai falar o Patrick Harker, vamos ter também o vice-presidente Clarida, vai bater um papo, o grande Rony, seja bem-vindo. Então vamos ter bastante pessoas aí falando a respeito desse cenário, e o Powell fala às 8 da noite no dia de hoje. Com isso, a gente viu aí o rendimento dos títulos do Tesouro, os mais longos lá, os mais curtos, na verdade, de 2 anos a 2,22, que ainda estão aí 20 pontos base abaixo dos títulos de 3 meses, o que aumenta aí a crença e o receio
Receio, vamos dizer, receio pode ser para ele, mas para ele pode ser positivo, na questão de que deve ser reduzida aí a taxa de juros norte-americana em algum momento esse ano ainda, o que é diretamente um catalisador para a gente. Se você baixa a taxa de juros de um país que é consolidado, aí, que é dito pelo mercado como um dos mais seguros do mundo para você aportar recursos, eu digo dito porque vai aí na opinião e na visão de cada um. Tem um consenso de mercado, mas a gente fala que isso tudo muda aí muito rápido, né? Então, com essa questão e com essa visão de ser um dos títulos mais seguros do mundo, a gente vê aí diretamente o cenário de propensão, se essa taxa cai, para outros países, e principalmente os emergentes, podem se aproveitar, e a gente poderia se aproveitar bastante desse cenário. Vamos ver. Eu vendo aqui, Paulão, século XXI, barragem rompe com dia e hora marcado. Justamente, sinal dos tempos. Como sou desconfiado, fico imaginando se os procuradores federais não estão com alguma outra ação contra a Vale por conta de contaminação no Velho Chico. É muita ação e muita responsabilidade da Vale nesses anos todos. Sim, é muita irresponsabilidade mesmo. E não é só desse atual presidente e de um outro anterior, enfim. A gente sabe que isso daí já vem rolando há um tempo e só está, digamos, estourando tudo de uma vez só agora, porque literalmente as barragens já deviam estar bem, digamos, abarrotadas para ficar nesse limite, nesse cenário tenso. E aí entra as empresas que fiscalizam, que provavelmente não fizeram bem o seu serviço, vamos dizer minimamente assim, para não adentrar em outros pontos. E a gente está... Essas barragens da Vale rompendo, se fizermos um paralelo com o governo e com o cenário econômico que a gente tem hoje, está tudo naquela linha, naquela linha de prata ali, aquele limite bem suave entre as coisas darem certo e darem muito errado e despencar e dar um problema sério de vez. Então, é mais um retrato que a gente tem aí do Brasil nesse atual momento. Vamos ver. Questão de preço de petróleo, aí a gente vai falar também, já na parte de commodities, ainda está com volatilidade. Nesse momento eles estão aí batendo um pouco, praticamente um 0 a 0, tendendo a ficar negativo. Estavam um pouco positivos, mas a volatilidade vai cantar forte também para as commodities no dia de hoje e creio que também para o longo da semana, A gente vendo aí sinais de divisão entre Arábia Saudita e Rússia, um fala que vai cortar, outro diz que vai querer manter, e aí entra nisso a questão dos Estados Unidos e Irã, o negócio está bem bagunçado. Vimos aí a Rússia falando que as partes estão explorando várias opções, enquanto o ministro do petróleo da Arábia Saudita falando que quer estender o acordo, então tem bastante auê aí para ser solucionado ainda com relação ao petróleo, e aí a gente vê muito mesmo essa confusão mundial que está se iniciando essa semana. Então, a gente tem que ficar bem atento e bem esperto aí com esses detalhes. Falando de Estados Unidos e China ainda, eles ainda continuam brigando ao invés de buscar solução. E outros detalhes que vem surgindo é a questão de expectativas extravagantes em acordo comercial. A gente viu aí o Liu Kang, não é Liu Kang de Mortal Kombat, é Liu Kang, que é o ministro de Relações Exteriores lá da China, falando que não viu nada, não sabe que tipo de acordo é esse que os Estados Unidos estavam falando, que já estava tudo engatilhado, aquela coisa toda, e que talvez sejam expectativas extravagantes que os Estados Unidos tinham, que a China não trabalhava, e não é longe de ser o acordo que a China tinha concordado, esse que eles haviam comentado e levado a público. Vamos ver, Cena para os próximos capítulos. Dando uma entrada rapidamente aqui na parte de commodities, só para a gente entrar antes desse mercado abrir, que faltam 4 minutinhos aí. Ouro batendo 0,06% de alta, 1.276 dólares e 35 centavos, subindo um pouco, não muito, quase estável aí. E entrando na parte de petróleo tipo Brent, agora voltou para ficar em alta, mas levíssimo, 0,01 positivo, 72 dólares e 22 centavos, enquanto WTI, referência nos Estados Unidos, 62 dólares e 84 centavos, 0,13 de baixa. Tá vendo como está volátil e sensível aí o cenário para o petróleo. Minério de ferro lá nos seus contratos futuros negociados na bolsa de Dalian subiu 2,23% a 711,50 yuans por tonelada, enquanto o vergalhão de aço na bolsa de mercadorias de Xangai nos seus contratos mais negociados com vencimento agora em outubro subiram 8 yuans, 3.780 yuans por tonelada. Falando agora de dólar e criptomoeda, galera do Forex,
Dólar aí 0,06 de baixa, 4,0970. Banco Central aí querendo já jogar seus swapzinhos para dar uma segurada de onda nessa batida de 4,10. Vamos ver se vai segurar a onda ou se vai ser só para aliviar um pouquinho a pressão hoje e dar mais potencial de alta para o dólar ao longo da semana. Vamos ver se é precipitado, se é a medida certa, se vão colocar muita coisa ou vai ser só para mostrar. Olha só, mercado, estamos aqui, estamos atentos e se der uma subida forte a gente já está pesado, então é só para dar um alô. Vamos ver, ainda está cedo para a gente dissecar, né? Só está com menos de uma hora aí de rodagem do dólar no dia de hoje. E o Bitcoin, criptomoeda, despencando, não tão pesado quanto a gente já vê a volatilidade, mas caindo um pouco. 3%, 7.709 dólares. Ela que já começam a circular notícias de que se não tem fundamentos, não tem algo concreto para essa alta recente que teve, que levou aos 8 mil dólares, vai realizar, vai chamar a venda e aí, meu amigo, aquelas profecias autorrealizáveis, né? Se subiu muito, não tem notícia, um fala que vai vender, outro fala que vai vender, começam a vender, o pessoal desespera, quer desmontar a posição, abre stop e o negócio descamba de vez. Vamos ver se vai ser assim ou se ela vai conseguir uma reação ao longo do tempo. Falando de Boletim Focus, que foi divulgado já, essa parte da manhã importante aí dessa visão dos economistas que mais acertam, não porque eles são catedráticos e acertam tudo, mas para ter uma ideia de como é que está a visão relativa aí à nossa economia, por aqui, por nós mesmos, né? Ou por alguém que responde por todos. E vamos ver como é que as coisas estão. O Banco Central divulgou e viu que a elevação aí do IPCA subiu para 4,07, redução de PIB mais uma vez, mas vamos dissecar os dados mais relevantes agora. Essa pesquisa semanal, ela demonstrou o IPCA indo de 4,04 para 4,07 agora em 2019, ainda está abaixo do centro da meta, que é de 4,25, e tem um intervalo de 1,5 para mais ou para menos. Mas tem que ficar atento que está subindo, né? Para 2020, a questão da inflação encerrou o período em 4%, mesma estimativa do período anterior. Câmbio, taxa de câmbio, ela está atenta aí, manteve-se em 3,80. A moeda manteve-se, não, subiu um pouquinho, né? Foi para 3,80, que a semana anterior foi 3,75. Então, que era esse 375 vindo carregado por 4 semanas. Então subimos um pouco a régua, mas ainda está bem longe do que está nesse momento. Estamos esperando que recue, creio eu, que seja com aprovações de reforma, passagem de MPs, as coisas fluindo. Se não, creio que vai haver uma revisão boa nisso aí. Para 2020, a aposta foi mantida em 3,80 também para o dólar. Depois aí, questão de taxa de juros, 6,5 mantido para 2019, e aí reforçando a ideia de que não deve mexer por enquanto na taxa de juros, sendo que já tem algumas correntes, algumas casas de análise, algumas instituições financeiras já olhando, umas com uma descidinha de 0,25, outras com duas, nesse ano ainda, se a economia continuar na visão aí, o PIB a se deteriorar, os cenários macroeconômicos não rodarem tão bem. Então vamos ficar esperto também, que está mantido para essa semana, mas para ficar bem atento. Já para 2020, olha o sinal, o mercado reduziu a projeção de 7,5 para 7,25. Para ano que vem já teve uma redução, então vamos ficar atento aí nesses detalhezinhos aí. Grande Arthur, vou falar de Itaúsa sim, campeão, pode deixar, fica tranquilo, já vou comentar, um pouquinho aí. E com relação, segura 5 minutinhos, meu camarada, que eu vou falar. Com relação aí à parte do PIB, a gente viu aí 10ª semana seguida de redução de questão de estimativa do PIB para 2019. A aposta do PIB de 2019 saiu de 1,45 para 1,24. Olha a queda que a gente teve semanal gigante aí do PIB. E para 2020 foi mantido em 2,5%. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos ficar bem atentos e bem espertos. Antes de a gente começar a falar graficamente aqui dos papéis, só alguns detalhes, alguns pontos bem interessantes aí para a gente adentrar falando de Ibov. A gente viu na semana passada, Ibov caiu lá, aquele montante de 4,52%, vocês já estavam sabendo, mas a gente viu outros pontos também relevantes. O último maio com ganho que nós tivemos no Ibovespa, mês cheio, foi em 2009. Então, é algo relevante se a gente conseguir reverter esse cenário pesado que está pro mês de 6,58%. É muita coisa. A princípio tá negócio complicado.
a questão do sell in May and go away, é para ficar bem atento mesmo, porque tá com cara essa profecia por mais um ano se concretizar. Vamos ver, a gente caiu praticamente 10% desde que atingiu ali a região dos 100 mil pontos lá em 18 de março. Então temos de ficar bem alertas. No ano ainda está ok, ainda estamos com 2,4 positivo, mas a questão aí da média de 200 pode segurar ainda um pouquinho alta, porque a abertura do pregão no ano foi em 87.800. Lembrando que a média de 200 no gráfico diário está ali em 88.400. E já que começamos a adentrar nesses pontos, agora sim, Arthur, Paulão, todos vocês querendo saber de papéis, coloquem aí, já tem aqui Itaúsa na pedra. Vamos falar graficamente do que poderá acontecer com alguns ativos. Alguns já abriram no dia de hoje, mas temos questões aí a serem abordadas. Principalmente vamos falar de Ibov de cara, né? A gente tem essa tendência, sim, de que pode ensaiar uma recuperação. Falei para vocês do pregão volátil, mas vamos lá, suportes e resistências. Suporte para o Ibov, não tem jeito, choro nem vela, 89.300. Se a gente realmente perder aí novamente essa região de 90 mil pontos, que está aí coladinho, grudado, né? Perder esse 89.998, pode levar 89.500, 89.300. Na perda dessa região, a gente pode cair para os 88.500, 88.400, onde está a média de 200 no gráfico diário. Esses são os pontos para ficar atentos. Caso a gente perca, né, no questão aí desses 88, essa média de 200, para onde a gente pode ir, Márcio? A gente pode ir para 87.800, depois 87.100 e fechar a tampa em 86.100. Foi onde eu rebati um Fibonacci que eu carregava de região de 98 para 92, só joguei ele para baixo quando perdeu os 92,5 e leva a gente para esse fundão. Espero que não precise bater 100% desse Fibonacci que eu joguei para baixo, que a região ali da média de 200 no gráfico diário seja suficiente para recuperar, mas vocês já estão sabendo que a gente pode isso e o negócio engrossar. E num cenário de melhora, a gente tem aí resistência na região primeiro de 90.500 pontos. Depois dessa região, a gente tem aí fôlego para dar uma corrida até 91.500, 91.800, onde está a média de 8 no gráfico diário. Conseguiu passar dessa região, a briga é lá em 92,5, que aí sim a gente começa a romper essa tendência baixista, vem já de curto prazo e começa a iniciar uma de alta no curtíssimo, poderia nos levar até 94.100, onde seria outra região de briga, porque é onde está a média de 20. Então você já tem aí umas ideias do que poderá acontecer com o nosso Ibov. E agora falando dela, que está todo mundo de olho, Itaúsa é o seguinte, abriu já os seus trabalhos, a 11,14, mínima de 11,11, mas o que você tem para me dizer? Ela tem tendência de baixa na questão do curto prazo. Já uma tendênciazinha que já vem rodando um período considerável. A gente já vê esse ativo aí nessa tendência de queda, óbvio, com algumas semanas de repique, mas a tendência vem de baixa desde 4 de fevereiro, quando ela bateu um pico de R$ 13,80. Desde lá, desde fevereiro, ela vem dar um voozinho de galinha, cai. Voozinho de galinha, cai. Então, a gente tem suporte para ela, para tentar segurar essa onda de queda dela em R$ 11. Caso perca R$11, a gente vê aí espaço para ela ir a 10,80, 10,50. Agora, caso ela consiga reagir, segurar essa região de R$11, levar um pouquinho de fôlego, ela ganha pressão para 11,25, 11,30, né? Primeiro ponto, 11,30, 11,37, ali dentro dessa região, entre 11,20 e 11,37. Depois, se ela romper essa barreira, a gente vê o ativo aí querendo bater lá nos R$11,50, 11,60, que é onde fica a região da média de 20 e média de 200 no gráfico diário. Aí vai ser uma briga de cachorro grande, que aí passa também por uma recuperação do Ibovespa, para ela ganhar fôlego, firmeza e fluxo para voltar à região de R$12 e depois lá nos seus 12,30. Fechado, meus amigos? Querendo saber de outros papéis, coloquem aí, fiquem à vontade. CSN ainda continua na crista da onda, com uma questão de notícias aí voltadas a reajuste que ela está correndo na frente de Gerdau, na frente de Zimmer, na frente de todo mundo, para reajustar os preços aí na faixa de 10 a 12,25%. E aí o ativo está mantendo o fôlego aí e precisa passar dessa região de 15,70 para alçar novos voos. Poderiam levar esse ativo à região aí de R$16, R$16,30, R$16,50. Para baixo,
perdeu aí o suporte de 15,30, vai querer recuar primeiro para a região de 15 reais, mas o grande objetivo seria R$14,70, R$14,80. Fechadíssimo? Falar de Vale, né? O pessoal estava atento aí com relação ao salseiro do vai não vai, ingerências à parte. A gente vê aí ela no leilão 47,45, querendo abrir numa leve queda, nada muito gigante, mas uma leve queda a princípio, mas tem pontos para o seguinte: se ela conseguir recuperar o fôlego, passar de R$48,01, R$48,10, ganha espaço para voltar à região até de R$49,50, tá? Estou botando preços bem espaçados porque a Vale está com tendência de volatilidades altas e não curtinhas. Vamos ver. Agora, caso ela venha realmente a não aguentar o tranco, ficar abaixo desses R$47,50 de abertura, para onde pode ir? R$47,10, R$47, que depois, se não conseguir segurar a onda, pode voltar aí a R$46,30 e num cenário mais complicado, R$45,80, que a gente viu o fundo recente dela, feito agora, dia 16 de maio. E Petrobras, o último papelzinho que a gente vai abordar nesta manhã, querendo saber de outros, fiquem à vontade para colocar aí, depois a gente pode trocar ao longo do dia, eu trago no fechamento para vocês. A gente vê a Petrobras aí no leilão 24,64, mas ela, como fez quase que o toque na média de 200 no gráfico diário lá em 24,40, pode fazer isso de novo, e aí, sendo a segunda vez, acaba tendo um pouco mais de chance de romper, de perder essa média de 200 no gráfico diário, que é praticamente um consenso de mercado que diz uma tendência um pouco maior de alta para um pouco maior de queda. A gente pode entrar num cenário aí um pouco mais indigesto para ela. Espero que não chegue a esse ponto, mas a gente está muito colado e como o fluxo de notícias não está nenhuma Brastemp, o petróleo não está colaborando tanto, pode haver realmente essa perda dessa região e chamar aí potenciais quedas para a Petrobras, que nos levaria um cenário para baixo. Primeiro, vai buscar a região de 24,20, depois 23,90, se quiser engrossar bastante, a gente vê 23,50, 22,97. Parte de cima, se ensaiar uma recuperação, que seria lindo, seria maravilhoso, a gente vê papel querendo brigar para voltar primeiro para a região de R$25, passando de 24,70, e aí conseguindo passar essa região de 24,70, ela agora abriu 24,75, beleza, vamos ver se ela chega ali próximo dessa região, para ver se sai uma briga, vai ter depois uma realizaçãozinha, mas se voltar e romper os R$25 seria muito bom para dar um fôlego nesse papel rumo a 25,20, 25,30 e depois R$25,50, 25,80 e aquela caminhada ali rumo aos 26, que já ficou um pouco distante, mas se der uma reação, quem sabe pode buscar isso aí. Não necessariamente hoje, tudo de uma vez, mas também não descarta não. Se houver notícia boa, a gente vê que está devendo muito, né, pela semana passada de queda, mas tem ainda algumas questões a serem sanadas, resolvidas, que podem segurar um pouco a onda do papel no dia de hoje. Fechado? Tudo de bom para vocês, um excelente dia, bons trades, bons negócios e nos vemos mais tarde no fechamento do mercado entre 5 e 5,30. Combinado? Tudo de bom para vocês e aquele abraço. Tchau!